Olá, meus amigos. Queria pedir que você não passasse esse status, não passasse esse vídeo. Eu queria compartilhar com você um vídeo que eu assisti que me chocou demais, mexeu demais comigo. Fazem 3 dias que eu vi esse vídeo e eu só assisti ele todo praticamente uma única vez. Mas que toda vez que eu penso naquilo, porque toda vez que eu penso naquilo, eu começo a vir em lágrimas, sabe? Tem coisas que acontecem, às vezes próximo da gente, ou nesse lugar onde a gente mora, nesse país onde a gente mora, que a gente custa acreditar que isso é verdade. Mas eu te falo que, como alguém que trabalha também no social, a gente se depara com tanta coisa, com tanta maldade, com a capacidade que o ser humano tem de fazer o mal realmente, até mesmo para crianças, para o ser mais indefeso, que a gente não tem, por mais ruim que seja aquilo, a gente não tem como duvidar de que seja verdade. O ser humano é capaz. Por isso eu queria pedir que você não passasse esse vídeo e que você também esquecesse um pouquinho da questão de política por um momento, para que você possa ver uma questão que é muito mais profunda, uma questão que é muito mais importante nesse momento, nesse vídeo que eu vou te mostrar, tá bom? Então, eu peço que você veja esse vídeo e entenda que isso que essa mulher vai falar é verdade, isso acontece. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação? Você viu aí o vídeo e tem que ter muito estômago. Até para ouvir isso tem que ter muito estômago. Imagina para você ver imagens. Imagina para você ter que trabalhar, você ser forçado a trabalhar com isso. O que move alguém a trabalhar com esse tipo de coisa, para quem trabalha no social, se tiver algum assistente social me assistindo aí, vai saber o que eu estou falando. Tem coisas que você trabalha, que você aguenta, você engole no seco, para tentar de alguma maneira ajudar essas crianças, ajudar pessoas que têm vulnerabilidade, pessoas que estão passando por essas situações. Eu tenho uma filha, minha menorzinha de 5 anos de idade, e desde o dia que eu assisti esse vídeo, eu tenho olhado para ela, tenho abraçado ela e tenho ficado pensando: meu Deus, como é que pode uma coisa tão bárbara acontecer, sabe? Porque a gente imagina que para alguém fazer algo errado assim,
sabe, cometer esse tipo de loucura, esse tipo de desatino, ela tem que ser muito escondido, mas dá para se entender que existe uma indústria, existe todo um sistema, uma engrenagem, um mecanismo trabalhando, levantando dinheiro e dinheiro alto, arrancando o sangue dessas crianças, arrancando a vida delas, minguando a vida delas. Eu agradeço a Deus, eu olho para minha filha, para minhas filhas, abraço e penso assim: Senhor, meus filhos têm um privilégio. Quantas crianças hoje têm um privilégio, mas essas outras não têm. O que é que eu preciso fazer? O que é que a igreja precisa fazer para ajudar essas crianças, sabe? O evangelho, ele muda situações, essa guerra é espiritual. Não existe gente, mas porque não tem nada a ver. Tem a ver sim, para de ser burro, pelo amor de Deus. Para de ser tapado, abre os teus olhos, pelo amor de Jesus Cristo. Deus é Espírito e criou todas as coisas do mundo espiritual. As regras não mudaram. As regras não mudaram. O mundo espiritual, ele interfere no mundo físico. Tem gente que vai me assistir aqui que é candomblessista, que é umbandista. Você sabe o poder que tem também de você estar fazendo um trabalho para interferir na vida de alguém. Você sabe. Então para de veicular também essa mentira. Você que é cristão, que acredita, não tem nada a ver, para de veicular essa mentira, pelo amor de Jesus Cristo. Você sabe, se você não acredita nisso, você não é cristão. Como pode um cristão achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Gente, tem gente morrendo por causa dessa omissão. Tem gente morrendo por causa dessa omissão em tomar a responsabilidade. O diabo tomando de conta daquela região, matando crianças. Primeiro mata elas por dentro, tira delas todo o direito de viver, o direito de ser feliz. Uma criança de 4 anos, gente de 13 não era para estar com o lápis na mão. Era para estar com um lápis na mão, uma coleçãozinha na mão, era para estar com uma folha de papel na mão, desenhando, sabe, um solzinho, uma árvorezinha, desenhando uma criança brincando. Ela era para ela estar se desenhando, a família dela naquele papel. As minhas ainda hoje se sentam e desenham, brincam. Eu sei que eu tenho mais condição, não sou rico, mas eu tenho mais condição do que muita gente, mas ainda assim, para uma criança, às vezes um pedaço de chão batido, uma latinha de algo, ela brinca, porque a pureza da criança não impede ela de brincar. Não impede ela de brincar por falta de alguma coisa, sabe? Aquela criança era para estar brincando de alguma maneira, era para estar vivendo a vida, observando, sabe, a natureza, enfim, indo para a escola. O que acontece com ela, gente? Arranca os dentes de uma criança de 3, 4 anos de idade para ela fazer sexo oral. Você imagina um monstro que pega uma criança e faz isso? Você consegue imaginar as pessoas que ganham dinheiro com isso? Você consegue imaginar alguém filmando e colocando em algum lugar no mercado negro para vender, para ganhar dinheiro com isso? Alguém pode dizer assim, mas eu acho que isso não é verdade. Eu vi um podcast certa vez de um especialista em segurança cibernética falando sobre isso, e ele disse que porque existe a Deep Web e existe a Dark Web, é uma dimensão mais profunda ainda da internet, onde rola dinheiro para essas coisas, onde rola de tudo e ninguém consegue identificar quem é quem. A igreja precisa enviar missionários para lá. A igreja precisa enviar missionários para lá. A igreja precisa orar, profetizar sobre aquele lugar, quebrar esse principado e potestade de Satanás. Precisa. Isso aí só acontece porque o diabo conseguiu estabelecer um império naquele lugar. E os trabalhadores são poucos. Eu conheci missionários que estiveram naquela região. E são poucos. Pouca gente se levanta. Pouca gente se levanta. Poucos são os que realmente entendem, conseguem abandonar as suas vidas, sabe, frívolas, às vezes até inúteis, onde só vivem para o seu próprio conforto, como qualquer outra pessoa que vive a vida como uma árvore que só nasce em algum lugar, cresce, se reproduz e morre. Parece que não tem propósito além disso.
E ainda tem gente que não entende o que a esquerda defende, que não entende. Já li livros, já vi vídeos, já tive contato com pessoas, ainda hoje eu tenho contato com pessoas fora do país, que moram em países que são dominados por essa cultura comunista. Gente, é uma desgraça o que essas pessoas vivem. E essa desgraça que acontece lá fora, eles querem estabelecer no Brasil. Você pensa, não, eu digo, é assim, gente. É assim, não duvide da capacidade que a esquerda tem de mentir, de tentar manipular você, de tentar manipular as pessoas ao bel prazer. É sempre esse papo de ajudar os pobres. Os pobres são os que mais se lascam no governo de esquerda, você não faz ideia. A esquerda não cuida dos pobres, a esquerda cria pobres. Você nunca entendeu isso. Mas se você não acredita, se eu sou um falso profeta, se eu sou um pastor mentiroso, se eu sou um safado sem vergonha que fica usando o nome de Deus, como muita gente pensa que a gente não pode falar, a gente não pode se pronunciar. Você está falando besteira, você devia falar era de Jesus, e de Jesus não está incomodado com essa situação, Jesus não tem uma opinião sobre isso. Você acha que não? Você acha que Jesus é um boneco de gesso? De pau? De bronze? Que não tem vontade própria, que não fala nada? As pessoas é que decidem o que é bom para ele? Você acha que é assim que funciona? Você não gosta de ouvir o que eu digo? Você acha que eu sou um mentiroso? Que o que eu falo é uma mentira? Pois então faça um favor para mim e para você. Me exclua. Tem pessoas que vão estar ouvindo isso aqui. Essa mensagem é uma das mensagens mais importantes que eu já fiz aqui nas minhas redes sociais. Deus tem poder para curar essas crianças. Mas se você acha que o que eu estou fazendo aqui é inútil, é sem propósito, talvez na sua cabeça seja até um desserviço, pois me exclua. Esqueça o meu nome. Me esqueça. Se você disse que um dia era meu amigo, minha amiga, e você pensa que o assunto que eu estou tratando aqui é brincadeira, então faça um favor para mim. Não conte mais comigo. Hoje as pessoas são ingratas. A gente serve para alertar elas enquanto elas estão precisando, depois elas viram as costas pra gente. A Bíblia diz que eu não devo jogar pérolas aos porcos. Então se você se comporta dessa maneira, se você acha que eu estou falando aqui não existe, eu estou falando com cristãos. Você acha que não existe? Você acha que é mentira minha, que eu estou acreditando em mentira? Você acha que é mentira da pastora Damares? Eu não chamo nem de ministra, é pastora. Que desde que ela assumiu a pauta, ela tem trabalhado. E gente, que até gente cristão, que diz que é cristão, fica tacando pau nela porque ficou ensejado pela mídia. Ela é uma mulher de Deus. Mulher de Deus. Que também foi vítima de abuso. Eu sei o que foi que ela passou, porque eu também passei. E gente fica debochando dela. Você que debocha da ministra Damares, da pastora Damares, você é um porco. Você é uma porca. E não vá com essa não, né? Porque o discurso dele tá muito assim, diga assim, quem gosta de palavra bonita para mentir é Satanás. E se você gosta disso, você é filho de Satanás. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ele tem que falar a verdade. Eu tô indignado com isso e eu não desce mais ver que uma situação dessa acontece. Tem gente que ainda acha que tudo é essa política, porque é isso e aquilo. A política é um reflexo, é uma representação do que acontece no mundo espiritual. Nós estamos votando em candidatos, estamos votando num propósito. Ou Deus governa a nossa nação, ou é o Satanás que vai governar. É simples assim. E talvez quem é o candidato de Satanás você pensa que é o de Deus. E esse é que é o problema. Porque você está esperando promessas vazias. Você está voltando no passado.
Quando você era ignorante, você era talvez um adolescente, você caiu naquela conversa. Você não tinha maturidade. E hoje, com a maturidade que você tem, você ainda acredita em mentira. Você ainda acredita nessa conversa. Você ainda acredita nessa mesma história. É a guerra de classes, é porque o pobre é pobre porque existe o rico, é porque aquela coisa. Isso é mentira, pelo amor de Deus. Para de ser besta. Tu não entende não que essa mesma conversa de sempre existe mais de 100 anos, gente. Mais de 100 anos desde o início do comunismo. Eles sempre usam essa mesma história, eles sempre usam esse mesmo discurso para sentimentalizar as pessoas e nunca mudaram nada. Quando eles entram no poder, eles viram uma elite, eles roubam o povo, eles destituem a propriedade privada de todo mundo vira desgraçado, miserável. E eles ficam cada vez mais ricos. A Cuba é uma miséria só, mas vai ver a família do Fidel Castro como é. Montada no dinheiro. A República Democrática do Congo, a mesma coisa. Entre quantos outros lugares você vai ver? A Rússia do jeito que é. O país com extensão territorial maior do planeta. As pessoas não vivem tão bem quanto você pensa que vivem, não. A Polônia até hoje sofre com os efeitos do comunismo. A região oriental da Alemanha até hoje. Você pensa que é brincadeira. A Alemanha é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Ainda hoje ela sofre com as marcas do comunismo. O muro de Berlim caiu, mas até hoje tem pessoas que o muro continua lá na mente delas, porque elas foram traumatizadas com aquilo. Você pensa que é brincadeira. Gente, não é brincadeira. Eu nunca falei tão sério a respeito de um assunto. Você que é cristão, se quiser me excluir, me exclua. Eu só te digo uma coisa. Eu vou te dar uma última chance. Uma última chance de você ler alguma coisa que não sou eu quem falo. Mas foi um pastor que sofreu 14 anos numa prisão na Romênia. Pastor Richard Wurmbrand, tem até um filme que é Torturado por Amor a Cristo. Existe o livro que inspirou o filme, chamado Torturado por Cristo. Compre esse livro, baixe em PDF na internet. Eu já achei em PDF na internet também, tem tanto no idioma original, eu acho que tem até traduzido já. Procure. Torturado por Cristo. O livro foi escrito ainda nos anos 60. E ele conta o que ele passou do final dos anos 40 e pela década de 50 inteira. O que fizeram com a esposa dele. O que fizeram com os filhos dele. Comunismo. O que fizeram com milhões de pessoas lá. E você vai ver o que foi que a igreja fez. E por causa da omissão de alguns, quando puderam agir, eles não conseguiram evitar que o comunismo fizesse o que fez na Romênia. E os fiéis que estavam lá sofreram. Não ouça, me ouça não. Ouça o pastor Richard. Foi ele que fundou uma organização missionária conhecida mundialmente chamada A Voz dos Mártires. Mártires que morreram por amor a Cristo, mas não negaram Jesus. Enquanto isso, tem cristão que diz que vai votar no certo candidato porque quer votar comer picanha. E quem vê diz que nesses últimos 6 anos aí ele não comeu picanha, né? Comeu pizza, né? Quem vê isso que tu passou fome mesmo, foi? Apocalipse diz que todo aquele que ama e pratica a mentira não herdará o céu. A mentira começa na mente e no coração. Cuidado. Cuidado, povo de Deus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos profetizar sobre aquele lugar em Marajó. E em todos os lugares onde tiver uma criança sofrendo. Vamos orar. Para que Satanás tire as garras dela de cima. E o Senhor alcance e a cure de todo trauma, de todo bloqueio, de toda essa destruição. Peço perdão aos que acompanham aqui, que
não vão excluir, não vão me apagar, mas acham que eu fui muito enérgico hoje. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse tipo de assunto não admite brincadeira, gente. Vida de pessoas, esse tipo de assunto não admite brincadeira. Deus abençoe a tua vida e possamos realmente fazer a nossa parte como igreja, de não nos calarmos e de escolhermos o lado certo, o lado que está lutando contra essa atrocidade. A paz a todos. Até o próximo vídeo.